Olá, dá para ficar rico na bolsa mesmo com pouco dinheiro? Bom, essa é a resposta que você vai saber no final. Tá? Nós vamos ver hoje aqui vários aspectos sobre como é que é investir na bolsa, qual é o momento atual que estamos vivendo no Brasil, estamos em junho de 2024, quais as perspectivas e como é que na operação se pode fazer isso de uma forma mais segura. Né? E você, então, no final, vai saber essa resposta com bastante amplitude aí de informações. Tá bom? Mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, dar o seu like, comentar, compartilhar, isso é extremamente importante para a gente interagir com um público cada vez maior. Bom, e também aproveita e conheça mais sobre os meus programas de mentoria, tanto de comportamento para organizar suas finanças, quanto para chegar na fase de entendimento de como é que funciona o mercado e como é que você pode, então, se posicionar investindo, fazendo escolhas adequadas com mais conhecimento. Tá bom? Bom, links de tudo isso na descrição do vídeo. Muito bem, então o vídeo de hoje é muito adequado para o momento que a gente está hoje no Brasil. Em termos de economia, o que nós temos? Né? Nós temos então uma situação específica quanto ao mercado de ações, o mercado da Bolsa de Valores, que diz o seguinte: no primeiro semestre de 2024, o que está acontecendo é que a Bolsa tem um dos piores resultados entre todos os países emergentes, ou seja, uma queda de 8,71% do índice Ibovespa. Os ricos adoram, tá, quando existem crises, ou seja, os investidores ricos aproveitam esses momentos para, na verdade, então injetar capital, né, dinheiro, e fazer com que isto eles recebam de volta em outro momento. Porque, na verdade, as crises elas acontecem em ciclos, ou seja, são ciclos. Acontece algum evento externo, que pode ser político, no caso, no Brasil tem uma influência atualmente nesse sentido, econômica, ou pandemias, por exemplo, como aconteceu em 2020. Bom, e isto, nesse momento, ele faz com que tudo fique meio que, então, atrapalhado, tá? Passado um tempo, volta ao normal. Exemplo, 2020, março de 2020, o Ibovespa, ele, com a pandemia, no ano da pandemia, em março de 2020, a Bolsa bateu o total de 66.954 pontos, tá? Bom, mais ou menos 10 meses depois, ou seja, janeiro de 2021, estava em 120.348 pontos. Bom, aí a variação é de 74%. Está aí uma oportunidade para ficar rico. Não é esse o objetivo principal. Você vai ver em seguida que eu vou deixar alternativas que são menos arriscadas do que essas. Bom, nesse exemplo também, se esse mesmo investidor ele pegasse o seu dinheiro lá em março de 2020 e fizesse esse movimento de colocar mais dinheiro, acreditando que é um ciclo que vai voltar, passado então janeiro, 74% de crescimento, em junho, ficasse até junho, esse crescimento seria de 94%, ou seja, quase dobrar o capital que tinha sido colocado. Se colocou 50 mil, teria 100 mil. Se colocou 1 milhão, teria 2 milhões. Então imagine, no decorrer de um tempo longo da história da economia e dos investidores, da vida de investimento, quantas vezes isso acontece e quantas vezes, então, é possível, nesse exemplo aqui, por exemplo, foi duplicado o capital. Bom, o que é a Bolsa, então? Vamos pensar o seguinte, o que é a Bolsa? Tá? Bom, a Bolsa é um local onde, na verdade, as coisas acontecem no sentido de possibilidade de multiplicar o capital. Tá? Bom, é fazer, então, o dinheiro render mais. Tá? Com você fazendo escolha de boas empresas, você fazendo alguns caminhos de cuidados e de conhecimento que é importante ter, e saber que não é uma mesa de apostas, ou seja, a mesa de apostas é quando você entra já pensando em sair. Tá? E no caso da Bolsa, com o objetivo de chegar a um futuro, ter uma renda passiva, de viver de rendimentos, é uma outra situação que é construída a longo prazo. Tá? Na verdade, o custo então, que você tem, o custo de vida, ele vai ser sustentado por essa carteira de ações em algum momento futuro. Então, é uma construção. Então, esse é o conceito. Então, ao invés de você entrar pensando em sair, é o conceito que se chama do buy and hold, ou seja, você compra e você segura.
Ou seja, você vai ver os fundamentos de uma empresa e ver, então, dentro desses fundamentos, se ela tem uma solidez, se ela tem um histórico e se ela tem uma perspectiva que você pode confiar. Bom, fazendo isso, então você tem mais, digamos, domínio do que você está fazendo. Claro que está o pressuposto aí de ter conhecimento. Outro ponto seria o seguinte: então como fazer para iniciar, se você não iniciou ainda, tá? Aliás, no Brasil existe um número muito pequeno, comparado a outros países, de investidores no mundo das ações, né? Bom, tudo isso reflete então que temos que ter esses vídeos aqui e que a gente tem que aprimorar o nosso processo de educação financeira. Bom, o que fazer então? Primeira coisa e fundamental para quem pensa em investir em ações e conquistar riqueza ou a sua liberdade financeira, tá? Não só, claro, no mercado de ações. Isso é um conjunto de coisas e até o final do vídeo quero deixar mais claro para você. Bom, primeira coisa é ter uma reserva de emergência. Se você tem uma reserva de emergência, isso vai ajudar você a ficar mais tranquilo quando as oscilações, sabe, aquele gráfico, né? As oscilações acontecerem, porque vão acontecer. Tem horas que vai ter uma crise e essa curva do gráfico vai cair no chão e daqui a pouco vai subir, mas sabendo que você fez a escolha de empresas boas, empresas sólidas, de setores que são setores perenes, ou seja, que eles vão precisar existir para que o mundo funcione, né? Tipo energia, tipo bancos, tipo saneamento, infraestrutura. Bom, empresas desses setores, elas vão estar mais, digamos, estáveis diante do longo prazo e diante de crises, tá? Bom, então, nesse caso, então no caso da reserva de emergência, se você tem tranquilidade para oscilações, e outro aspecto é que as ações pagam dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, distribuem para você, como acionista, como parte do resultado delas. Bom, quando você tem reserva de emergência, você não precisa usar esses valores ganhos e você recoloca e reinveste na fase que você está de montagem desse patrimônio. Então, isso é outro ponto. Então, são duas situações importantes para quem vai começar. Rapidinho, as crises, elas representam, então, oportunidade de compras de boas ações de boas empresas, tá? É isso. Bom, o que é boas empresas? Empresas que são empresas sólidas, o preço é inferior ao valor da empresa, tá? O valor que ela realmente vale. Muito bem, então assim, ilustrando um pouquinho, o que são setores, o que são empresas? Bom, para não ficar tão genérico. O do Brasil está dentro do segmento de bancos. A BBSE3, que é o código da seguradora do Banco do Brasil, tá? Ela está dentro do setor de seguros. Taesa dentro do setor de energia. Sanepar dentro do setor de saneamento, e por aí vai. Eletrobras, setor de eletricidade e infraestrutura. Bom, por aí vai então os setores e a forma de se pensar em termos de diversificação, para você não ficar só com um ponto, ou seja, com uma ação e com um setor. Bom, como é que você sabe se uma empresa é boa? Bom, basicamente uma empresa boa, no meu conceito, tem que ter essas características de ler o histórico dela. Outro aspecto é ver a receita dela, se pelo menos nos últimos 3 anos, ela tem um estado de crescimento. Então, crescimento da receita no mínimo 3 anos, 5 anos seria melhor ainda. Lucratividade, a empresa dá lucro, tá? Ela paga para o investidor no mínimo 6% de rentabilidade anual. Então, sabendo disso, você então vai fazer uma carteira, por exemplo, sobre investimentos, né, para renda futura, para você viver de renda, construir com ativos, né, que seriam algumas ações, que vão mostrar para você, então, que se você compor com retornos médios de dividendos de 6, 7, 8, 9, 10, no mínimo 6, 10, 11, 12, você vai chegar, então, a uma carteira, né? Por exemplo, se você tiver 100 mil, botar 20 mil em cada empresa, de 5 empresas, você teria no final um X valor de dividendos, que é o valor que vai pagar você, ou seja, a sua fonte de renda no momento futuro. Então, aqui está uma ideia. Bom, empresas boas, então, basicamente os conceitos são receita, lucratividade, pagamento de dividendos, e outro importante é dívida. Qual é o nível de dívida? Bom, se a empresa tem dívida, pode ser um sinal que não seja tão bom. Como é que se vê isso? Você vê lá o total nos informativos que tem das várias fontes e plataformas disponíveis, na própria B3, você tem o total das dívidas, tá? Você vê lá, por exemplo, a empresa tem uma dívida de 300 mil, tá? E ela tem, então, um patrimônio de 900.
Então, na verdade, assim, ela tem um nível baixo de dívida, ou seja, para 900 de patrimônio, ela só tem 300, então ela tem 0,3. Então, ter 1 de dívida para 1 de patrimônio é uma situação saudável. Por fim, tá, para não me estender muito, tá, eu vou falar dos cenários. Tá? Os cenários para 2024 e 2025, basicamente. Então, pensando em cenário negativo, pessimista, neutro ou otimista. Com a situação de hoje, de junho, como eu falei no início, nós temos aí a seguinte situação. Bom, se a situação brasileira se deteriorar em termos de conflito na área fiscal, ou seja, se o déficit fiscal ele realmente for maior do que tinha sido planejado, essa situação agora de junho, que tem uma inflação de 3,93, pode chegar em dezembro com 4 e alguma coisa, o dólar que está em 5 e alguma coisa, já teve menos que 5, pode chegar a 6, e a taxa Selic, que estava na faixa que está em 10%, pode ficar nisso, tá? Ou aumentar ainda. Se piorar nesse sentido, a Bolsa que está 119 mil pontos, agora em junho, pode chegar a 110. Tá? Então está aí uma situação de piora. Se ficar mais ou menos isso, não tiver nenhuma novidade, deve chegar até o final do ano, mais ou menos no estado que está hoje. E para 2025, né, pelo menos é o horizonte que eu vejo, podemos pensar na possibilidade de um cenário otimista. O que aconteceria se o déficit fiscal fosse, na verdade, confiável a nível de 0, ou seja, vamos zerar o déficit fiscal, como já foi promessas, né? Ao mesmo tempo que a taxa Selic consiga, então, começar a ter uma redução de verdade e não no canetaço, né? Que aí seria um problema jogado para o futuro. Não vamos entrar nisso agora. Bom, se isso tiver essa consistência para 2025, em termos das mensagens que estão no mercado, então é possível que os 119 mil pontos da Bolsa hoje possa chegar em algum momento, em 2025, a algo em torno de 140, 150 mil pontos. Uma visão, então, de maior macro sobre o que pode se ver hoje. Tá? E, por fim, concluindo, dá para ficar rico investindo na Bolsa? Bom, se não for por essas situações de aproveitamento dos ciclos que eu comentei antes, dei o exemplo da época da pandemia, de duplicar o capital, não é, digamos, o caminho prometido, mas é possível. Tá? O que é garantido é que você pode sim ter as melhores rentabilidades e você criar uma estrutura para viver de renda, alcançar a liberdade financeira investindo na Bolsa. Claro que não é concentrar todo o seu dinheiro só na Bolsa de Valores. Você vai colocar em outras alternativas também, fazendo uma composição que se chama carteira de investimento. Mas está aí, então, a resposta da provocação inicial. E por fim, tá, só como lembrança, super importante invista em você, invista em conhecimento, invista fazendo cursos, lendo, estudando, para você se aprimorar. E fazer com que tudo isso que a gente está falando hoje, que você ouve, se torne algo consistente e que seja de você, não porque alguém está dizendo isso para você. Número 2, foco no longo prazo. A construção de ativos via Bolsa é foco no longo prazo. E número 3, a diversificação, que eu já falei, em termos de empresas, em termos de setores e em termos de mercados. Tem, então, um pouco em renda fixa, aproveitando as oportunidades. Quando a taxa de juros aumenta, você vai um pouco para lá. Quando ela cai, a rentabilidade, você vem para a Bolsa. Então, fazer esses movimentos. Então, ter então, esses ativos de forma mista. Bom, e por fim, rever então, a sua carteira a cada 6 meses. Você, investidor de longo prazo, não precisa ficar se preocupando olhando todo dia. Nada disso. Você fez boas escolhas, você já sabe como escolher as empresas boas, então você vai ficar tranquilo e a cada 6 meses revisa. Se tiver algo que esteja não performando conforme as premissas, você saca, troca, enfim, se não, mantém como está. Muito bem, terminamos. Um pouco longo, mas a ideia era essa, tá? Conclusivo e chegando ao final. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.